Fala galera, beleza? Vamos lá então para análise desse jogo que o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense no Allianz Parque por 2-0 e conquistou a Recopa Sul-Americana. É um baita de um jogo em que o Palmeiras não abriu mão até início do segundo tempo, 10, 15 minutos do segundo tempo, do seu esquema no 4-3-3. O Atlético Paranaense se manteve no 3-4-3 e um jogo lá e cá, mas a gente tem que analisar friamente que o Palmeiras é, sem sombra de dúvida, um dos melhores times dos últimos tempos, dos últimos anos. 2020, 2021 e já começou 2022 muito bem treinado, muito bem montado. Fez algumas mudanças, tirou alguns jogadores de peso, né? Nomes que saíram, como o William, como o Felipe Melo, o goleiro Jailson, trouxe outros jogadores, se reforçou e se manteve no topo, está se mantendo no topo. Conquista a Recopa Sul-Americana por ter vencido a Libertadores, o Atlético Paranaense foi para a final por ter vencido a Copa Sul-Americana, né, em cima do Bragantino, e foi um jogo espetacular. Deixa eu contar tudo para vocês, mas antes de mais nada, eu sou o Léo Nascimento, jornalista de informação, e eu criei esse canal para fazer esse tipo de análise de grandes jogos, de grandes notícias e dando aqui análise de opinião e informação a respeito do que está acontecendo. Vamos lá então, porque é o seguinte, só vou passar para vocês que o Palmeiras ele foi no 4-3-3, mas a gente não pode abrir mão dos jogadores que fazem a diferença. O Verón jogou aberto pela esquerda, o Dudu espetado na direita, Rafael Veiga naquela função dele ali, junto com o Zé Rafael trocando, fazendo aquela flutuando no meio campo, mas um 4-3-3 muito bem. O Danilo centralizado, fazendo sua função ali de proteção um pouco mais defensiva e seguindo forte, porque o Atlético Paranaense também tem. O que o Valentim fez, o técnico do Atlético Paranaense, para poder tentar equilibrar o jogo até onde ele conseguiu, porque o Palmeiras fez um gol de falta, né? Foi um gol muito bem batido, uma bola muito bem batida de fora da área, uma falta muito bem batida no caso. O Atlético Paranaense, o que ele fez? Ele povoou o meio, ele fez um esquema no 3-4-3 dele, mas ele ficou fechado, deixando os corredores abertos, a lateral aberto para o Palmeiras poder fazer o seu ataque. O que aconteceria? O Palmeiras iria para a linha de fundo, cruzaria, e assim tu pega a zaga muito bem postada, né, que daí acaba caindo numa linha de 5 marcadores naquela linha, e o goleiro de frente para a bola. Então, ou seja, todos os cruzamentos em bola alta seria lance do Atlético Paranaense. E foi exatamente o que aconteceu. O Atlético Paranaense ganhou praticamente quase todos os lances em cruzamentos. Quando o Palmeiras conseguia quebrar essa linha defensiva, indo para fazendo facão, a gente gosta de chamar, né? Indo para o meio campo, e ele atrapalhava um pouco a marcação, por quê? Porque naquela linha de 5 são os 3 zagueiros e os 2 alas. Quando caía para o meio, carregava a bola para o meio, quem que ia dar o combate? O ala ou o primeiro zagueiro? Né? E aí tu tinha na linha de 5, a próxima linha era de 3 jogadores e os outros 2 atacantes. Então, quando ele conseguiu entender isso, o Valentim, ele baixou mais um jogador para fazer uma linha de 4. E assim ficou tumultuado o meio campo. Quando saía no contra-ataque, ele saía centralizado, espetando a bola para os lados, né? Para a linha de fundo. Ao contrário do Palmeiras, que saía para os lados e fazia o facão para conseguir manter a sua ideia, a sua proposta de jogo. Foi um baita de um jogo. Foi um baita do jogo, mas a gente não pode descartar, né? O Palmeiras, campeão da Libertadores 2 vezes, campeão da Copa do Brasil, Recopa, chegou na final do Mundial, o técnico muito bem estrategista. Alguns reclamam do jeito dele de jogar fechado e sendo contra-ataque, mas ele conseguiu adequar esses jogadores a essa forma de jogar em velocidade com criação. Ele consegue criar, o Palmeiras cria em todos os momentos, em todos os setores, ele cria oportunidade. E quando ele tira um jogador e coloca outro, é um absurdo. Por exemplo, ele começou com o Gabriel Verón pelo lado esquerdo, depois ele botou o Wesley. O Wesley atrapalhou, incomodou o time do Atlético Paranaense. O Zé Rafael saiu, ele botou o Jailson. E o Jailson, volante alto, que sabe chegar na frente, atrapalhou, conseguiu criar, pressionou o Atlético Paranaense, ele continuou marcando em cima,
não lá em cima na área, na adversária do Atlético Paranaense, sim no seu naquele campo, entre o grande círculo e a meia-lua da grande área, era onde o Palmeiras estava atuando. Ele conseguiu segurar toda o ímpeto, vamos dizer assim, do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, na sua escalação, no seu 3-4-3, né, até o próprio aplicativo coloca aqui que ele foi num 4-3-3, né, meio que espelhando o time do Palmeiras, mas não foi. O destaque foi para o Pablo, né, que conseguiu fazer aquela função do falso 9, né, voltava para ajudar na construção do jogo. O Terans também teve várias oportunidades, ele conseguiu criar, conseguiu incomodar muito o sistema defensivo do Palmeiras, mas a bola parada fez toda a função, fez toda a diferença no time do Palmeiras. E aí, quando tem grandes jogadores com qualidade que tem, cara, não tem muito o que falar. O Palmeiras é, sem sombra de dúvida, para mim, o melhor time, os dois melhores times da América. Tá? Eu vou colocar o Atlético Mineiro junto nessa linha, porque disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vencer os dois em grande estilo, como foi o Atlético Mineiro. O Palmeiras, mesmo sendo campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores, a gente depois coloca os argentinos em terceiro e quarto lugar. Mas Palmeiras e Atlético Mineiro, sem sombra de dúvida. Hoje, para vencer eles, tem que ter uma estratégia muito bem montada. O Atlético Paranaense tentou, empatou o primeiro jogo em 2-2 lá em Curitiba e agora no Allianz Parque não conseguiu segurar torcida, segurar pressão, o jogo mental que o Abel Ferreira consegue fazer, ele consegue usar os mesmos jogadores e fazer com que eles não percam a vontade de vencer. Isso é muito importante, a gente começa a ver alguns clubes que há pouco tempo atrás estavam aí disputando Libertadores finais e chega agora, tá lá embaixo, outros clubes principalmente foram rebaixados e o Palmeiras não. O Palmeiras soube administrar, soube manter os jogadores em cima, em alta e fazer com que eles se mantenham com vontade de vencer. E são jogadores experientes, que não precisavam provar mais nada para ninguém. Mas não. Ele foi lá, conseguiu trabalhar isso, trabalhou o mental dos jogadores e eles estão destoando do resto do Brasil, né? Vamos falar desse jeito. Uma dupla de zaga sólida, um goleiro que é de seleção, e aí tu começa a colocar Marcos Rocha, lateral direito, contestado muitas vezes, e as pessoas não lembram o histórico dele, que já foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, que ele já foi campeão com o Palmeiras, né? Conseguiu chegar em várias finais, em um lateral direito que o Brasil não consegue descobrir um lateral direito e tem um cara ali que não tem um marketing tão grande e faz o feijão com arroz dele muito bem feito e não compromete nenhum jogo. São alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. Dudu, diferenciado. Rony, espetacular. O Rony fazendo toda a sua função, sua velocidade com drible. Se ele faz o lance no gol de bicicleta, cara, era o gol do ano, prêmio Puskás, enfim. Palmeiras, parabéns, venceu. E aí tá aí com a sua Recopa Sul-Americana. Beleza? Chegou até aqui, então dá aquele like, se inscreve e compartilha o vídeo aí pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Valeu!